A gente expandiu, Edson, o nosso conceito de sustentabilidade do conceito inicial, que é do Triple Bottom Line, que é meio ambiente, sociedade e economia. Então qual que é a missão do Head de Sustentabilidade? O que faz um Head de Sustentabilidade? Eu nunca imaginei chegar nessa posição. Então, lá dentro do Grupo Roca, a gente faz um monitoramento, o acompanhamento das ações relacionado à sustentabilidade. O que eu posso falar da COP30? É especial que vai ser em Belém, no Pará, né? Eu sou paraense, então vai ser na capital do meu estado. Porém, existem questões que estão sendo discutidas de infraestrutura, de questões de preços de hospedagem, né? de capacidade de hotelaria. Né? Então, ainda estamos há poucos meses da COP, mas ainda há muitas obras de infraestrutura sendo construídas. Fala galera do Engenharia Podcast, seja muito bem-vindo a este episódio fantástico. E vocês sabem que aqui a gente fala de engenharia, inovação, tecnologia, mas o tema de hoje vai ser sustentabilidade. E claro, vocês sabem que eu trago pessoas melhores do que eu, porque se vocês viram o passado falando de steel frame, eu não entendo nada, agora eu entendo um pouquinho. E de sustentabilidade, eu também entendo um pouquinho, mas eu trouxe aqui o nosso Head de Sustentabilidade do Grupo Roca, o engenheiro Paulo Montenegro. Ele é engenheiro ambiental, engenheiro de segurança do trabalho, enfim, tem mais algumas classificações e qualificações aí, porque eu tenho acompanhado o Paulo, confesso pra vocês que até o Gemini tá atualizado, hein, porque hoje, no dia da gravação desse podcast, ele tem outro podcast pra participar, e o Gemini encontrou, né? Então, Paulo, seja muito bem-vindo ao Engenharia Podcast. Manda um abraço pra galera. Aquela câmera ali tá contigo e se apresenta melhor do que a apresentação que eu fiz, porque foi bem objetiva e bem curtinha, né? Mas antes disso, se apresenta, depois eu faço a pergunta. Vai lá. Tá bom, obrigado, tá, Edson? Obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando contigo. Eu sou o Paulo Montenegro, atuo no Grupo Roca, uma plataforma de energia sustentável. Tem várias empresas, desde projetista, construtora, locadora, comercializadora de energia. Minha carreira profissional aí está pautada aí na sustentabilidade, saúde e segurança do trabalho, meio ambiente, governança corporativa. Estou há 22 anos no mercado. Hoje, com esse grande desafio que o Rodolfo me trouxe, né, de ser o head de sustentabilidade do Grupo Roca, né, e a gente vem aí, né, num desafio muito grande de deixar, né, um legado para nossos filhos, para nossos netos, né, trazer a sustentabilidade para o mundo corporativo e o mundo corporativo ajudar aí de forma direta ou indireta aí a cuidar do planeta. Isso aí. Mas antes da gente falar a questão do que é do que é sustentabilidade, né? Porque a gente tem que lembrar. Primeiro é o seguinte, galera, não me apresentei. Para você que está em casa, muito prazer, eu sou o engenheiro Edson Martins, estou aqui como apresentador do Engenharia Podcast. E outra coisa, eu quero convidar você o seguinte: se você quiser participar do Engenharia Podcast, quiser ter o seu nome vinculado no maior portal de engenharia do Brasil, entre em contato, vou deixar aqui para vocês o QR Code. Você pode ter a sua marca vinculada aqui ao Engenharia Podcast e todas as nossas plataformas aí, atingindo aí praticamente 1 milhão de pessoas por mês. Ou seja, quer aproveitar a oportunidade, vem para cá. E outra coisa, já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho? Então bora pra cá, que nós vamos falar agora. Eu quero saber, Paulo, antes da gente entrar na questão de sustentabilidade, o que é sustentabilidade, até porque no canal do Engenharia Podcast nós temos público de todos os níveis, né? Aquele que está pensando em entrar na faculdade, aquele que já está na faculdade, aquele que está pensando em sair da engenharia, o que eu faço da minha vida. Mas antes disso, vamos entender o seguinte, quem é o Paulo? De onde o Paulo veio? O Paulo é daqui mesmo de Balneário, de Floripa, de onde o Paulo está vindo, né? Porque vamos começar pela tua agenda de hoje, depois tu vai de hoje para trás, começa a contar um pouco mais pra gente. Tá bom, Edson. Eu sou natural do Pará, sou paraense. Nasci no Pará porque meu pai estava trabalhando lá numa hidrelétrica. Meu pai trabalhou 39 anos em usinas hidrelétricas e aí eu tive a oportunidade de nascer no Pará. Acompanhei meu pai no Brasil todo, onde que tinha obra de hidrelétrica, meu pai sempre estava acompanhando meu pai. Me erradiquei em Santa Catarina há 25 anos atrás, onde eu fiz curso técnico, fiz Senai, fiz graduação em engenharia ambiental, depois eu fiz a pós-graduação em engenharia de segurança, fiz também uma pós-graduação em gerenciamento de projetos, e aí eu tive a oportunidade de seguir a carreira do meu pai de trabalhar em hidrelétricas,
onde também, antes do meu pai se aposentar, trabalhei com ele, né, numa hidrelétrica no norte do país. Eu acabei voltando para Santa Catarina, voltei para o Grupo Roca, trabalhando na Elastre, né, atuando como gerente de sustentabilidade, cuidando de saúde, segurança, meio ambiente, qualidade e responsabilidade social. E aí tive uma oportunidade também de assumir a função Compliance Officer anti-suborno. E aí, agora no início do ano de 2025, o Rodolfo me deu a oportunidade de assumir, né, de fazer a gestão de sustentabilidade de todas as empresas do grupo. Então, um pouquinho do resumo: sou casado, tenho uma filha de 10 anos, sou vascaíno, né? Minha filha também é vascaína. O Vasco também, vocês estão acompanhando em casa e o Vasco tá bem esse ano. Confesso que eu não tô acompanhando, mas na minha memória, quando alguém fala que é vascaíno, eu já falo, coitado. Eu não sei, né, pelo histórico aí, mas enfim, como é que tá o Vasco hoje? Não, hoje não tá muito bem, mas assim, vamos fazer de tudo novamente para não cair para uma Série B. Minha esposa é gremista, a gente mora em Floripa, né? Já há 6 anos que a gente mora em Florianópolis, e é bom de morar ali, trabalhar ali. E, claro, as nossas obras não ficam em Florianópolis, então a gente sempre está viajando e acompanhando as obras de infraestrutura na área de energia renovável em todo o Brasil. E para a gente contextualizar, o que seria a sustentabilidade? Qual que é o objetivo? Vamos trazer para o seu dia a dia hoje, né, para o Grupo Roca. Quando você foi ali convidado a assumir essa posição de head de sustentabilidade, é uma grande responsabilidade, porque hoje no Grupo Roca nós temos aí 4 mil pessoas, 5 mil pessoas, ou seja, é muita gente envolvido, e você estar naquela posição justamente de, opa, eu tenho que pensar no macro, uma visão 360, olhando para todos os lados. Então, qual que é a missão do Head de Sustentabilidade? O que faz um Head de Sustentabilidade? Eu acredito que essa talvez seria uma pergunta interessante para quem tem em casa despertar até, opa, não sabia que tinha essa função que eu poderia fazer. Então, o que faz um Head de Sustentabilidade? Primeiramente, Edson, o que eu posso falar para ti? Eu nunca imaginei chegar nessa posição. Então, até esses dias atrás eu estava conversando com alguns conhecidos meus e o pessoal estava perguntando: ei, Paulo, como que tá a função nova? Eu falei, cara, eu nunca imaginei chegar nessa posição. Nunca tive um planejamento de carreira, né? Até uma dica que eu posso dar aqui para os seus ouvintes que estão entrando na faculdade agora, estão saindo da faculdade. Faça um bom planejamento de carreira para quando você chegar no momento certo de assumir uma posição, você está preparado, né? Então, lá dentro do Grupo Roca, a gente faz um monitoramento, o acompanhamento das ações relacionado à sustentabilidade. Então, a gente tem um conceito diferente de sustentabilidade, onde envolve as questões de meio ambiente, de governança, de trabalhadores, de qualidade, de fornecedores das nossas empresas e de saúde financeira, né? Então, a gente expandiu, Edson, o nosso conceito de sustentabilidade do conceito inicial, que é do Triple Bottom Line, que é meio ambiente, sociedade e economia. Então, a gente expandiu para saúde financeira, expandiu para trabalhadores, expandiu para qualidade, para fornecedores, e governança. Então, a gente expandiu esse conceito. E a ideia é sempre estar acompanhando e monitorando as boas práticas de sustentabilidade de todas as empresas do grupo. E aí, falando, já que a gente contextualizou um pouco o que é sustentabilidade, acho que vale a pena começar por um tema bem polêmico aí, que está dando o que falar, que é a nossa queridinha COP30, né? Para quem não tá conectado, a COP30 ela vai acontecer no Pará, não lembro exatamente agora aqui a data, mas está rolando uma grande polêmica em volta de tudo isso, e eu acredito que, de fato, está sendo uma boa oportunidade ter a COP30 no Brasil, justamente da forma que está acontecendo lá, porque isso também está muito relacionado com as questões de sustentabilidade, redução da emissão de carbono e outras pegadas. Qual é a tua percepção? Porque você vive isso, então isso provavelmente, ou dependendo do que for tomado de decisão ali, ou os caminhos que foram definidos, essas rotas 2030, Brasil 2050, algo nesse sentido, pode afetar o futuro da empresa na questão de adaptação de redução de emissão de carbono, algo nesse sentido. Como que você está vendo a COP30 hoje no Brasil e da forma que ela está sendo planejada? O Edson, o que eu posso falar da COP30? É especial que vai ser em Belém, no Pará,
né? Eu sou paraense, então vai ser na capital do meu estado. Porém, existem questões que estão sendo discutidas de infraestrutura, de questões de preços de hospedagem, né? De capacidade de hotelaria, né? Então, ainda estamos a poucos meses da COP, mas ainda há muitas obras de infraestrutura sendo construídas, né? E aí tem até algumas delegações de alguns países que decidiram diminuir a equipe que vai vir até o Brasil por essa questão de infraestrutura. Mas, por um outro lado, o governo brasileiro ele quer mostrar o que nós temos de melhor, que é a Amazônia, né? Mesmo fazendo a COP num estado que vem aí por 8, 9 anos seguidos, o estado que mais desmata a floresta amazônica. Ou seja, é bem discrepante até se a gente for parar para olhar, né? A gente estava conversando agora um pouco fora, aqui em off, que talvez fazer em Balneário Camboriú seria um lugar legal, ideal, ou no próprio Rio de Janeiro, por uma questão de estrutura, porque eu acredito que o maior impasse, talvez, ali da COP30 que está acontecendo são os oportunistas, não vou nem dizer as oportunidades, são os oportunistas, né? Ou, por exemplo, imagina você aí que mora num apartamento que você paga R$ 1.600, você sai do seu apartamento e aluga ele por R$ 15 mil o dia. Bom negócio, né? Então é isso que é uma boa... Apenas para contextualizar, para a galera entender o porquê que a gente está falando da questão da superlotação, né? Mas, de fato, ele tem realmente uma grande responsabilidade, a COP30, né? Que eu tô colando aqui na internet, claro, né? Que a COP30, só para a galera... Não, eu estava pesquisando enquanto estava explicando, que a COP30 é um evento anual importante para combater as mudanças climáticas, onde a discussão de soluções e metas globais é o tema central, né? E acredito que vai ser uma grande oportunidade para as empresas, até oportunidade para as empresas privadas, para o governo mostrar o que o Brasil tem de potencial para ajudar nas questões de mudanças climáticas, né? Trazer aí alguma ação de remediação dessas mudanças climáticas que vem impactando fortemente aí o dia a dia aí, né, das pessoas. Inclusive, Edson, essa semana a gente está fazendo a Semana do Meio Ambiente lá na Elastre, não só na Elastre, mas nas outras empresas do grupo. E essa semana a gente recebeu o pessoal da IDF, que é um cliente nosso, que é um cliente francês. E a gente fez o Mural do Clima, que é um workshop totalmente prático, que as pessoas acabam descobrindo, né, na prática, quais são os impactos reais da mudança climática. Então é um trabalho de sensibilização muito legal, muito bacana, que a IDF tem parceria com uma ONG francesa que está espalhando, né, pelo mundo todo essa informação do que o impacto das mudanças climáticas estão fazendo aí no planeta. E falando de... a gente vai e volta aqui no Engenharia Podcast, né? Se você está habituado com o Engenharia Podcast, você já sabe que eu sempre digo que o Engenharia Podcast é como se fosse o livro Quem Pensa Enriquece. Afinal de contas, as palavras que o nosso convidado diz têm umas mensagens subliminares positivas que, se você prestar atenção na sequência das entrevistas, você vai ver que muitas vezes eles se repetem. Mas se ele falar para você explicitamente, você não vai entender. Né? Vamos buscar um pouco. Tu fez um comentário que você nunca se imaginou estar numa posição de um grupo tão grande, né? Afinal de contas, então, pra galera que tá assistindo em casa, qual o caminho que tu diria assim? Porque saíram... Esse é um tema mais polêmico, mas eu não quero entrar muito nesse tema, que saiu uma pesquisa agora do Confea falando que 92% dos engenheiros estão empregados, 78% estão nas suas áreas. Enfim, mas... Confesso que eu até me perdi na pergunta aqui, porque esse é um tema bem polêmico, eu confesso que eu acho que não vale a pena entrar muito nesse mérito da pesquisa do Confea, mas na questão do planejamento de carreira. Como é que foi essa questão do planejamento de carreira? Quais foram as referências? Eu apenas citei esses números para mostrar que nós temos referências e pesquisas que dizem que a engenharia está bem no Brasil hoje. E como é que foi essa tua percepção ao longo dos anos, assim, de você, desde que você se formou, que você fez a segurança do trabalho, aí você atuou, né, de fato, na segurança do trabalho, tu foi para a questão do compliance, até chegar na sustentabilidade. Então, essa questão de carreira, o que tu daria de dicas e conselho para essa galera que está assistindo em casa? Edson, primeira dica é o autoconhecimento, né? O profissional que quer entrar na área de engenharia vai ter muita oportunidade, né? Talvez, não quero entrar na mérito da pesquisa, talvez sim essa pesquisa pode ter, né, um dado bem aproximado, né? A margem de erro pode ser bem pequena,
porque nos últimos 10 anos os cursos de engenharia foram poucos procurados. E, ao mesmo tempo, acredito eu que os poucos profissionais que ficaram no mercado, que quiseram seguir com a engenharia, têm oportunidade, né? De vez em quando aí eu sempre converso com o pessoal que está migrando de empresa e o pessoal sempre fala que tem sim oportunidade e o mercado está precisando de engenheiro. Eu, quando me formei em engenheiro, eu sempre pensei em ser... Você formou em que ano? Eu me formei em 2007. E eu sempre pensei em ser engenheiro. Engenheiro de segurança. Nunca pensei em exercer um cargo de liderança. Nunca pensei em ser um gerente e muito menos um head de sustentabilidade. Mas você trazendo esse ponto é interessante, né? Porque nós, na engenharia, de modo geral, a gente é treinado para ser um engenheiro de segurança, um engenheiro mecânico, um engenheiro civil. E de fato, você tem razão. Eu nunca ouvi na minha graduação alguém falando, cara, tu vai ser um líder, treina para ser um gestor. Tu tem que saber lidar com pessoas, mas... E a graduação não te traz isso, né, Edson? A graduação, no máximo, você tem uma disciplina de administração, mas é para conhecer um 5W2H, um Ishikawa, um comportamento ali quando você vai ter uma reunião de negócio com o teu cliente, porque existe N oportunidades dentro da administração. Então você tem uma disciplina simples de administração, mas nunca ele não te ensina a fazer gestão de pessoas, gestão de projeto, você tem que buscar isso fora da tua graduação. E o meu pai, como trabalhou muito tempo em obras de hidrelétrica, Edson, ele sempre falava para mim, não, você vai ser gerente quando você completar 40 anos de idade. Ou seja, ele já foi plantando na tua mente já, desde pequenininho já. Ele foi plantando. Com 40 anos de idade você vai ser gerente. Por quê? Na época dele, as pessoas que atingiam 40 anos viravam gerente nas hidrelétricas. Só que o mundo está numa velocidade muito grande. E até mesmo na empresa onde que eu atuo, uma das empresas, a Elastre, ela... Teve gerente que conseguiu assumir um cargo de gerência com 25 anos. Como dizem, a idade hoje em dia, cara, não é mais sinônimo de experiência, né? A gente vê tanto cara com 50 anos tão imaturo e tão moleque de 25, 27 aí que tem uma cabeça, né? Então, só para você ver a questão da oportunidade, né? Para os profissionais de engenharia. Então, hoje você pega um gerente com 25, 26 anos, engenheiro, então quer dizer que a engenharia está em alta, né? Independente aí da pesquisa ou não, né? E da procura, mas quem tiver a formação e correr atrás, está em alta. E aí, Edson, fui galgando a minha profissão como engenheiro de segurança, tive a oportunidade de atuar como gerente, depois saí um pouquinho das engenharias para assumir também o cargo de compliance. Isso aí também foi algo diferente da minha trajetória. Fui atuar como compliance officer, né? Levantando a bandeira aí da implantação da ISO 37001 do antissuborno. E aí, ao longo de 6 anos da empresa, o Rodolfo me trouxe aí a oportunidade de assumir como head do grupo. Preparado você tá, né? Porque preparado a gente nunca acha que tá, né? Mas, como diz um amigo meu, tá com medo? Coloca a fralda e vai mesmo. Entendeu? Então, assim, a gente tem tanto desafio dentro da segurança do trabalho, em obras de hidrelétrica, em obras de linha de transmissão, que tem riscos altíssimos aos profissionais, e a gente tem que fazer a gestão de segurança do trabalho dessas obras. Poxa, assumir um cargo um pouquinho diferente, ter um pouquinho mais de trabalho, né? Isso aí não me traz medo. O que traz medo é ficar sem o trabalho. Exato. Né? Por exemplo, eu quero aproveitar que a pergunta de um seguidor, ele mandou aqui no WhatsApp, inclusive, ele mandou bem assim, ó, já que a gente tá falando de emprego, deixa eu mandar um abraço aqui pro engenheiro Rodrigo Vidal, DDD 21, agora não sei se é Rio de Janeiro, capital, ou se é da redondeza ali, mas um abraço para você, engenheiro Rodrigo Vidal, que me mandou essa mensagem. Ele falou assim, ó, ele é formado em engenharia também, ele é formado em 2014, tem 41 anos, mais de 16 anos de experiência na área de gestão, na área de projeto, logística, transporte, e aí ele falou que está trabalhando hoje numa função que não é a função que é compatível com toda a experiência dele. E aí, o que eu dei de sugestão para ele? Ele falou, cara, o que eu faço para poder me conectar, conseguir melhores oportunidades? Eu respondi para ele bem assim, ó. Falei, cara, eu sugiro que você procure se associar às pessoas que
podem abrir porta para você. Vai procurar associação, vai procurar o CREA, vai procurar eventos, vai procurar comunidade startup, trabalhos voluntários. Então, você acredita que também nesse teu crescimento até chegar, com base na tua história, a gente consegue responder para ele essa pergunta. Com base na tua história, a conexão com pessoas fez toda a diferença? Fez. E até, eu digo até um pouquinho a mais respondendo esse colega aí. Até o próprio LinkedIn. A conexão com as pessoas do LinkedIn. Poxa, eu quero estar atuando na minha área. Mas o que eu preciso? Poxa, eu vou ver o que o fulano de tal está fazendo. O que o Joãozinho, o que o Pedrinho está fazendo. Né? Qual que é o diferencial dele? Deixa eu olhar o perfil dele do LinkedIn. Deixa eu dar uma olhada nos cursos que ele está fazendo. Deixa eu olhar também o que ele está postando. Então, isso aí é super importante, tá, Edson? Acredito que é importante, mas sim. Mas, verdade, o LinkedIn é bem interessante, né? E a gente quase não se fala. Eu vejo que tu é bem ativo no LinkedIn, inclusive, provavelmente ali as informações que o Gemini, que o ChatGPT encontra sobre você, é muito sobre o que você tem de presença digital, né? Que é seu marketing pessoal. Mas é muito importante isso, né? A forma que a galera não é ensinada a usar o LinkedIn. E o engenheiro tem uma falha muito grande. Ele não sabe se vender. Principalmente o profissional da área de segurança do trabalho, Edson. Ele sabe fazer o trabalho dele muito bem feito. Mas ele tem que vender o peixe. Ele tem que vender o que ele está fazendo. Particularmente, eu tenho postagens todos os dias na minha rede social, no LinkedIn. Né? E faz toda a diferença essa questão de estar presente. Inclusive, deixa eu até parar aqui de gravar, que pra galera, tô gravando aqui, tô falando. Pra galera que não sabe, até não sei se eu comentei contigo, o que é o Método EP, a nossa plataforma educacional que a gente está desenvolvendo. Ela é baseada justamente no tripé da produtividade, que é justamente essa questão do emocional, que você falou que é o primeiro ponto, né, para qualquer crescimento, é você saber quem é você de fato, até onde você consegue ir. A parte técnica, que na minha opinião é o mais fácil de aprender, que é o AutoCAD, o BIM, enfim, a ferramenta, o 5W2H, Estical e por aí vai. E aí entra a parte comercial. Então, o método EP ele é baseado no tripé da produtividade, que é emocional, técnico e comercial. Justamente porque eu percebo que tem muita gente que segue o canal aí, que você já deu essa dica, né? Que é o cara que é um projetista fantástico, o cara trabalha 15 anos numa empresa e ele manda mensagem, cara, eu tô insatisfeito. Eu recebo muita mensagem igual eu recebi essa aqui. Cara, eu tô muito insatisfeito com o meu trabalho. O que você sugere? O que você indica? Para onde que eu vou? Eu falo, cara, tu usa isso, tu usa aquilo, tu se vende, tu conversa. Não faço nada disso. Por isso que eu digo, até vou mudar a minha frase agora, porque a primeira coisa que eu sempre falava para as pessoas é que elas procurem se associar a associações, a conselhos, vá pro CREA visitar lá as assembleias que tem na sexta-feira, enfim, algo nesse sentido, que é Santa Catarina, mas essa do LinkedIn. Então, pegou, falei pra você que eu trago pessoas melhores do que eu, olha que fantástico, vai no LinkedIn, atualiza sua bio, põe uma foto decente, põe uma capa legal, né? Começa a postar temas relacionados àquilo que você tá utilizando, porque acho que faz muito sentido, né? E, enfim, não era para falar de trabalho, mas já estamos falando de carreira, né? Mas, Edson, e aí complementando que eu falei que a pessoa tem que se conhecer, se autoconhecer, e aí a pessoa tem que buscar mentorias. Hoje tem vários mentores de carreira. Eu acho que se eu tivesse feito isso lá atrás, talvez eu não teria tanta dificuldade na minha jornada profissional. Tem a questão também se você quer ser um profissional especialista ou generalista. Isso faz total diferença, né? Tem a questão se você quer atuar como uma liderança ou como um profissional que executa. Então, tem várias questões que, a partir das decisões que você for tomando, você vai ter que se autoconhecer e buscar conhecimento, tanto soft skill como hard skill, para galgar aí melhores coisas na sua carreira profissional. E falei em aproveitar, quero mandar um abraço pra galera que organizou o evento Teia lá em Florianópolis, no Majestic. Foi no Majestic, né? Isso, Majestic. Foi fantástico mesmo. Mandar um abraço pro Jefferson, não? Thiago, nossa, Thiago, perdão, Thiago. Thiago Piccolotto. Thiago, um abraço pra vocês aí que organizaram com os fornecedores, né? Isso. E eu acredito que essa questão ali desse evento, né? Que é Teia, tecnologia, engenharia, inovação e... Aperfeiçoamento. Olha, eu gravei quase tudo, hein? Mas é muito legal porque... Eu achei interessante participar desse evento que o grupo... Foi o Grupo Elastre mesmo ou foi o é Elastre Engenharia. Foi Elastre, né? A diretoria de suprimentos lá. Toda a turma de diretoria de suprimentos
todo ano organiza esse evento. E o mais interessante é que justamente isso também está muito conectado com a sustentabilidade, que é o ato de você trazer o seu fornecedor para dentro da sua casa para você entender as boas práticas dele e para ele entender quais são as suas boas práticas. E junto disso você trazer o conselho, que foi o CREA que estava lá sendo representado, e os palestrantes que estavam lá também falando. Então foi muito interessante e eu confesso que eu gostaria que as empresas de engenharia praticassem mais isso. E não pensar somente no resultado, no eu tenho que fazer, mas justamente naquele momento de networking, conversa. Era um público de um alto nível intelectual que com cada um que você conversava, você aprendia muita coisa. Então, parabéns pro Thiago. Ó, Thiago, parabéns pro Thiago e parabéns para todo o grupo, realmente, de ter essa visão de fazer essa conexão, né? Pensar realmente de fato na sustentabilidade. E como eu falei, o nosso conceito de sustentabilidade do Grupo Roca, ele vai além do Triple Bottom Line. E o fornecedor é um pilar super importante para a sustentabilidade, né, da empresa. Então, o Thiago aí com toda a equipe dele, os gerentes da equipe dele, fazem um excelente trabalho. Né? Parabéns aí, Thiago, pelo evento. E ano que vem vai ter mais. Esperamos o Engenharia Podcast lá no evento. Pra galera que não viu também, tem que mandar um abraço. A gente fez um vídeo com o pessoal da Checklist Fácil. Mandar um abraço pra galera do Checklist Fácil lá, que foram simpáticos, nos receberam, deram entrevista ali, conversaram com a gente ali. Só pra sentir falta de não ter entrevistado lá, devia ter entrevistado lá também. Mas na hora do evento, a gente tá na correria, na hora da emoção ali. E por isso que você tá aqui hoje, pra gente aproveitar a sua oportunidade. E falando na questão da segurança do trabalho. Vamos puxar um pouco para a segurança do trabalho agora? Tá bom. Falando da conexão da segurança do trabalho com a sustentabilidade. Como é que a gente pode trazer essa conexão? Porque assim, o que eu percebo no mercado de trabalho? Eu percebo que muitos engenheiros vão para a área de perícia ou para a área de segurança do trabalho pensando somente no retorno financeiro, mas não pensando no impacto que a segurança do trabalho tem na qualidade de vida de todos os trabalhadores que estão ali e na família dele, né? Porque isso reflete também na sua família. Então, qual que é a conexão que você consegue trazer entre a segurança do trabalho, a sustentabilidade e a qualidade de vida dos trabalhadores e todo o entorno? É um trabalho de educação, Edson, é um trabalho de conscientização que você não faz uma única vez. Todo dia você vai ter que estar sempre falando com o trabalhador, orientando e conduzindo da melhor forma possível. Saúde e segurança do trabalho é um tema material. Dentro da sustentabilidade, existem os temas materiais. O que é o tema material? É os temas importantes para a sua organização. Então, na Elastre, uma das empresas do grupo, nós temos 10 temas materiais. Tem mudanças climáticas, governança e saúde e segurança do trabalho é um tema material. Como se fosse as ODS. Como fosse as ODS. E todo ano a gente faz a pesquisa de materialidade para ver qual tema material é mais importante para a empresa, ou a ordem de 1 até 10. E saúde e segurança do trabalho, durante uns 4, 5 anos, ficou em primeiro lugar. Uhum. Claro que ao longo do tempo a gestão vai se consolidando, o trabalho vem mostrando, né? Também, fortalecendo, e as prioridades, não que a prioridade muda, mas alguns temas acabam sendo relevantes em algum momento. Por exemplo, o tema material mais importante do ano passado, de 2024, é mudanças climáticas, e saúde e segurança ficou em segundo lugar. Muito por questão aí do momento que a gente está vivendo no dia a dia. Então, sim, a saúde e segurança tem uma conexão muito forte com a sustentabilidade, por ser um tema material da Elastre, e tenho certeza que é um tema social dentro da empresa. A gente também está fazendo um trabalho muito social em estar ensinando os trabalhadores a trabalhar de uma forma segura e correta para que não se acidentem e voltem seguros e sadios para suas residências. Não, com certeza. E aí, falando agora de normas, né? Porque a gente fala de segurança do trabalho, nós temos as normas ali, porque muita gente vê que o engenheiro de segurança do trabalho é aquele cara chato, capacete branco, e quando vem para a obra, né? Só para dar bronca. Mas é importante a gente trazer para a população, de modo geral, que a gente tem algumas normas ali que fazem toda a regulamentação, né? Que são as NRs. E além disso também nós temos as ISOs, né? Que aí ele fala, ele até traz aqui na minha cola aqui, né? Ele fala assim, ó, além da ISO
45001, SST. Quais outras normas ISO você considera cruciais para que uma empresa atinja um patamar elevado de sustentabilidade? E quais os benefícios práticos que essa certificação traz para a empresa de modo geral? Edson, acho que pode ser um conjunto, não só uma norma, mas um conjunto. A 45001 pode ser uma norma. A 14001, que fala sobre gestão ambiental, pode ser uma norma super importante para a sustentabilidade. A 9001, que é a gestão de qualidade, que puxa essa questão de governança. A ISO 37001, que é do antissuborno, também traz essas questões de governança corporativa. Então, na minha opinião, o conjunto ideal seria a 9001, qualidade, 14001, gestão ambiental, 37001, gestão do antissuborno e 45001, a gestão aí de saúde e segurança do trabalho. Bom, depois dessa resposta, acho que deu para mostrar que ele entende o que ele está falando, porque ele não está colando, tá? Ele está sem cola. Quem está colando aqui sou somente eu, né? Mas é muito importante realmente trazer essa questão da... Mas eu vejo assim, e no dia a dia, qual que é a maior dificuldade que tu vê na questão da implementação? O que eu posso falar para você, Edson? A implementação pode ser até fácil se você tiver um bom planejamento. E aí vai as skills necessárias para você fazer um bom planejamento. Que quando você está implantando uma ISO, queira ou não queira, é um gerenciamento num projeto. Tem início, meio e fim. Você implantou, agora você tem que acompanhar. Acho que o mais difícil é manter, não é tanto implantar. Implantar, você vai lá, implanta uma ferramenta aqui, um procedimento ali, faz uma análise crítica, mas o manter, para você sempre ter a melhoria contínua do processo, a melhoria, fazer o PDCA rodar, acho que é o mais difícil. Porque todo ano você passa por uma auditoria ou de manutenção ou de recertificação. E todo ano você vai ter que mostrar como que está sendo feita a tua gestão e mostrar a melhoria contínua para o teu auditor da tua empresa certificadora. E pensando na questão da... Uma empresa... Imagina assim, você trabalha numa empresa perfeita hoje, que atenda os padrões de sustentabilidade. O que seria um cenário perfeito que você consegue imaginar assim? Te digo assim, o Edson, é quando as pessoas têm um engajamento proativo para realizar as coisas. Né? Então, o que seria o mais ideal, o melhor dos mundos? É você dar a diretriz e todo mundo implantar aquelas diretrizes, né? Sempre você precisar ficar cobrando. Claro, vai a questão da maturidade do profissional que está ali, vai a questão de maturidade da empresa, né? Das pessoas que estão ali. Então, lá no Elastre, por exemplo, até 2021, nós tínhamos a 9, a 14 e a 45001. A gente implantou a 37001. E foi uma implantação mais descentralizada. Não foi o Paulo Montenegro com a equipe que implementou. O Paulo Montenegro e a equipe de sustentabilidade descentralizou a implantação da 37001. Mas isso só foi possível pela questão de maturidade. Fazia quase 10 anos que a empresa já possuía ISO. Então, é muito mais fácil você implantar uma ISO nova numa empresa que já tem certificação do que implantar a primeira. A primeira sempre vai ser mais difícil. E vai precisar de um líder, de uma pessoa acompanhando de perto a implantação. Com certeza. A parte do acompanhamento, né, questão cultural, geralmente é bem complexo, né? Eu posso falar na segurança do trabalho, Edson, porque hoje, para você sair de uma cultura reativa e passando por dependente, independente e chegar na interdependente, às vezes você leva mais de 10 anos e com muito recurso investido. Muito treinamento, muita mentoria, muito... Enfim, a gente espera que não aconteça, mas às vezes até alguns acidentes, né? Porque o brasileiro tem por hábito, muitas vezes, não prevenir, mas remediar, né? Não levando a sério aquilo que a própria legislação fala pra gente sobre isso. E aí, trazendo essa questão de prevenção e normatização e a questão de implementação e até de monitoramento. Há um tempo atrás a gente fazia manualmente, era um caderninho, depois passou para as planilhas de Excel, agora a gente tem Power BI, já tem painéis, e hoje nós temos aí grandes softwares e ferramentas que vêm utilizando a inteligência artificial, por exemplo, como
acesso a locais não permitido, se o cara tá com treinamento, enfim, tá vencido algum treinamento, algo nesse sentido, a IA pode ajudar. Qual que é a tua percepção agora? Porque tu também tá muito conectado com as novas tendências aí, a gente tem acompanhado bastante nas mídias aí, e tá pra um cara que viaja mais do que o Paulo, hein? Não, já sempre é trabalho, ele te deu parabéns também por isso, por estar realmente conectado e acredito que é. E aí, a questão da inteligência artificial ou das novas tecnologias, o que você acredita que pode e como isso pode afetar a sustentabilidade e também a segurança do trabalho? Acredito que a inteligência artificial na questão de sustentabilidade pode trazer muito benefício para as questões de mudanças climáticas, prever situações extremas. É um assunto que eu não sou especialista, mas eu escuto muito as pessoas, os especialistas falando. Então, acredito que a inteligência artificial possa ajudar muito nessa questão de sustentabilidade. Agora, com as questões de segurança do trabalho, está tendo uma evolução muito grande, né? Eu lembro que em 2014, né, quando eu trabalhava numa hidrelétrica lá no norte do Brasil, a gente teve a ideia de montar um aplicativo de inspeções. Olha Igual só. a Checklist Fácil. Aham. Igual a Checklist Fácil. E eu conversando com o pessoal da Checklist Fácil, eles comentaram comigo, ó, Paulo, em 2014 a gente estava montando a empresa, né? Estava criando a empresa. Então, lá naquela época a gente montou um aplicativo de inspeções muito na luta, na raça, porque não existia tantos desenvolvedores especialistas no tema, hoje já tem mais. Evoluiu bastante. Hoje tá mais fácil, né, parceiro? Não estou aqui para fazer propaganda de Checklist Fácil, mas trabalha de forma offline, tem uma ferramenta, né, de IA dentro da Checklist Fácil, entendeu? Então, está ajudando muito. Eu lembro na época a gente tinha cerca de 26 mil dados eram gerados por semana. É muita coisa na obra. Fazer na mão, né? Fazendo na mão, aí tinha que levar para o escritório para o pessoal digitar e a gente queria contratar um estatístico e a gente não conseguia achar o estatístico, ninguém queria ir para Rondônia porque época de eleição, todo mundo estava empregado. E aí veio na ideia inteligência artificial, o Watson, 2014, que o Watson ganhou aquele show do milhão lá nos Estados Unidos, 2, 3 vezes, de pessoas e seres humanos. Só que o Watson ainda não era uma ferramenta que a gente poderia aplicar com aqueles dados. Eu não conheço esse caso. Explica um pouco mais sobre esse caso Watson, se puder. O Watson, também não vou fazer propaganda da IBM aqui, né? Mas o Watson é um robô inteligente, é um sistema operacional de inteligência artificial. E lá nos Estados Unidos ele assim, foi um dos primeiros, podemos dizer assim, agentes de IA, e ele ganhou. Né? Tinha aquele show do milhão aqui do Silvio Santos no Brasil. Tinha esse programa lá nos Estados Unidos. A IA conseguiu vencer, bateu 1 milhão. Ganhou de pessoas comuns, né? De pessoas normais, e ganhou. E aí eu tive conhecimento dessa IA, só que era muito novo. Você tinha que ter os dados bem estruturados. Então, como você estava em Excel, sempre tinha uma falha de digitação e tal, então você não conseguia ter os dados estruturados. Hoje você já tem aplicativos aí, por exemplo, Checklist Fácil, tem, além de você fazer as inspeções offline ou online, tem... Te dá os relatórios também, né? Te dá a oportunidade de você utilizar IA. Você tira uma foto com o Checklist Fácil e ele te pergunta, o que está errado aqui? Qual que é o desvio? Um trabalhador sem a jugular. Né? Então, claro, você tem que ensinar ela a identificar trabalhador sem a jugular. Mas, enfim, está evoluindo bastante. A questão do machine learning, aprendizado de máquina, então vai ensinando ela da forma que você precisa. Mas, ó, a gente falou bastante sobre sustentabilidade, sobre segurança do trabalho, falamos um pouco sobre carreira, mas agora vamos entrar naqueles momentos que você fala, caramba, preciso prestar bastante atenção, porque agora eu quero saber um momento decisivo na tua carreira. Alguma coisa, alguns momentos assim no meio, porque apesar de a gente ter o planejamento, muitas vezes a gente faz um planejamento de carreira, né? O objetivo era ser um engenheiro de segurança do trabalho, mas
Quais foram as decisões que você tomou nesse meio do caminho, assim, que você fala, caramba, cara, aquela decisão foi a virada de chave. Aquela outra, putz, mudou também. Aquela outra... Quais foram os momentos mais decisivos aí na carreira do engenheiro, Paulo? Acho que na carreira profissional foi a questão de buscar trabalhar num grande empreendimento hidrelétrico. Além de gostar muito de trabalhar na SETA Engenharia, que virou Elastre, mas naquela época eu fiquei com um aperto no coração muito grande de sair da Elastre, na época, de ir para uma grande empresa, acho que na época era a maior empresa de construção da América do Sul, da América Latina, uma das 10 maiores do mundo. Só que além de trabalhar num grande empreendimento com 22 mil pessoas... Caramba, bastante gente também. Ao mesmo tempo ia trabalhar na mesma obra com meu pai, na mesma empresa com meu pai, lá na montagem eletromecânica. Então isso aí foi uma decisão difícil de tomar, né? Porque eu gosto muito da Elastre, das pessoas da Elastre. Não é à toa que eu voltei a trabalhar na Elastre. Talvez a segunda decisão mais, talvez, assertiva também e mais difícil como profissional é ter tomado a decisão de ter voltado para a Elastre. Porque eu tinha já um contrato recém-feito com uma grande empresa de consultoria mundial. Né? Eu tive que mandar os documentos assinado em inglês para essa empresa. Você já sabia falar inglês na época ou estava falando... Não. Eu só ia prestar serviço no Brasil, mas o escritório deles de Londres precisavam dos documentos lá em inglês. Tinha que ter uma declaração de saúde médica de um médico seu. Então eu tinha um médico de confiança. Ele me deu uma declaração de saúde. Não é um atestado de saúde ocupacional. É um outro documento. Outro documento. Então, tudo em inglês. E talvez foi uma das decisões mais assertivas da minha carreira. Porque um ano depois veio a pandemia. E as consultorias diminuíram drasticamente. Então... Sei bem. Então foi um momento bem assertivo. Claro, por outro lado, eu trabalhei bastante na Elastre. A gente, trabalhava muito. Para você ter uma ideia, Edson, a gente estava naquela época com 5 mil funcionários e eu conversava mais com o médico do que com o engenheiro, porque a pandemia... foi um problema de saúde pública. Né? A gente teve vários trabalhadores que foram internados, alguns na UTI, e a empresa sempre deu suporte. Fantástico, né? Mesmo sendo um problema público, de saúde pública, a empresa sempre priorizou colocar o trabalhador no hospital particular. Quando precisou internar na UTI, também a gente fez... várias e diversas vezes um cheque calção para depositar antecipadamente. Ou seja, a preocupação com o maior patrimônio, que é o... A gente sempre diz, né? O maior patrimônio... Eu sempre digo isso, mas tem muita gente que não vê isso, né? O ser humano como o maior patrimônio, o maior ativo da sua empresa, né? Sim, e assim, como eu falei, conversava mais com o médico do que com o engenheiro. Teve vezes que era 11 horas da noite, eu estava conversando com o médico para saber como estava o estado de saúde do nosso colaborador. E aí, em sequência, era quase meia-noite, trocando mensagem com a sócia da empresa, com o CEO da empresa, né? Então, foi assim, um momento que a gente fez um trabalho muito, né, pensando na pessoa, pensando na saúde dela, pensando na família dela. Né? Então, acredito que... Não... E nesse ano, você estava em qual posição nessa época? Eu estava como gerente de sustentabilidade. Eu acho que não foi à toa... não foi uma decisão, né? Acho que foi uma decisão que já estava escrito que eu estaria ali para ajudar as pessoas. Então foi um trabalho, podemos dizer assim, muito nobre em estar ajudando as pessoas naquele momento. Com certeza. E algumas coisas a gente não entende o porquê, né? A gente passa em alguns momentos, algumas decisões que lá na frente a conta fecha, né? E trazendo, por exemplo, você comentou, você tá na área de segurança de trabalho há quantos anos? 22 anos. 22 anos. Qual que é a tua percepção da segurança do trabalho de 22 anos atrás e para hoje? O que mudou a tua visão
prática, de campo mesmo, vivência? Porque na teoria é tudo lindo e maravilhoso, mas na vivência de prática? Eu comecei minha carreira como técnico de segurança. Aham. Hoje existe muito mais uma visão de a segurança do trabalho ser um aliado de uma produção, de uma operação de uma empresa. Antes era muito mais vista como um fiscal, né? Ou talvez um supervisor, né? Então hoje está muito mais focado nisso aí. Antigamente a gente olhava a segurança do trabalho muito em seguir normas, em seguir roteiros já pré-determinados. Hoje não. Hoje a segurança do trabalho faz muito, pelo menos na minha visão, de 22 anos para cá, de gestão. Né? Poxa, eu tenho aqui um histórico de acidentes. Deixa eu estudar as causas desses acidentes e deixa eu criar um programa robusto e sistêmico para que esses acidentes não voltem a acontecer. Então, antigamente eu via que a gente fazia a investigação por protocolo. Hoje não, a gente faz muito mais por gestão, pensando numa robustez, né, do teu programa de segurança. Uhum. E falando na questão da robustez do programa de segurança, eu concordo com isso também, que a minha esposa também é segurança do trabalho, engenheira de segurança do trabalho, e justamente eu vejo que ela cuida muito dessa questão de dados, e um ponto importante também que eu tenho observado na função que ela está hoje, é muita questão, talvez que eu vejo também que acaba fazendo bastante, que é a questão das relações públicas, né? E eu vejo que cada vez mais as maiores empresas sempre tem uma pessoa que é aquela pessoa que está sempre se conectando, né? Porque uma coisa que eu aprendi desde pequeno, desde a universidade, é que pessoas se conectam com pessoas. Então, ter essas conexões, né, que eu vejo que o próprio... Será? Ó, uma pergunta agora. Será que pelo fato do engenheiro de segurança do trabalho, o técnico de segurança do trabalho, ele ter esse contato, essa obrigação de pessoas, vamos começar primeiro pela parte de obrigação, que geralmente é onde o pessoal acaba entrando na universidade, que é o que paga mais, o que tem mais emprego. Desse paga mais, tem mais emprego, que ele vai conseguir entrar no mercado, geralmente como técnico, ele acaba tendo que lidar com muitas pessoas, coisa que ele não fazia antes na graduação, e aí ele acaba gostando dessa questão da relação pública, ou de se conectar com pessoas, acaba aprendendo naturalmente, forçado muitas vezes, mas acaba aprendendo. E eu vejo que esse profissional de segurança do trabalho, muitas vezes ele acaba indo para essa função de, por exemplo, head de sustentabilidade. Eu vejo que uma das grandes funções de um head, de um cabeça, né, é principalmente saber com quem se conectar no momento que eu preciso me conectar. Como tu comentou ali, eu não sei exatamente tal coisa a fundo, mas eu tenho certeza que se eu falar para você, cara, tu consegue me conectar com alguém da Elastic que fala sobre isso, tu vai ter 15 pessoas que são especialistas nisso que tu consegue conectar. Então eu vejo que esse é um dos grandes pontos, né? Então eu acredito que essa habilidade do técnico e depois do engenheiro de segurança estar envolvido com pessoas ajudou muito na tua capacidade de comunicação e relacionamento interpessoal? Eu tenho certeza, Edson. Eu tenho da minha mente que a engenharia de segurança é a engenharia mais humana que existe, né? Claro, você vai em algum momento calcular, projetar, dimensionar, mas você está ligado totalmente a pessoas. Então isso fez com que sim, eu me desenvolvesse. Eu, no início da minha carreira como técnico de segurança, era uma pessoa muito quieta, né? Não sabia se comunicar direito com as pessoas. E aí eu fui trabalhar numa prefeitura, e depois eu fui trabalhar numa empresa de consultoria. Aí nessa consultoria, além dos trabalhadores que eu conversava nas empresas, eu tinha que falar com o dono da empresa. Aham. Então eu tive que saber fazer essa relação comercial. E nessas primeiras conversas, se você que está assistindo aí, Engenharia Podcast, está na graduação, escreve nos comentários como foi a primeira vez que um diretor de uma empresa ou um gerente de RH te chamou, não quando ele te mandou embora, mas quando ele te chamou para conversar alguma coisa séria. Porque geralmente o pessoal tem medo, né? O presidente da empresa está chamando. Aí trava, não consegue apresentar os dados, está com todos os indicadores lindo, maravilhoso, mas não consegue mostrar, né? Então é interessante isso. Tu lembra a primeira vez que te chamaram na sala, assim, como para fazer a apresentação para a diretoria? Tu lembra disso? Lembro. E também lembro como foi a primeira vez de atender o primeiro cliente de uma consultoria. Eu tinha 1 ano de formado, 1 ano de profissão, fui trabalhar numa empresa de consultoria que eu tive que ir lá pegar o carro com a pastinha debaixo do braço, com o programa de segurança, ir lá me apresentar, sou fulano de tal, vim aqui fazer inspeção de segurança e tal. Então, você acaba, né, criando um repertório para lidar com as pessoas. Como eu falei, eu não lidava só com os funcionários,
com o pessoal da operação, com o pessoal da produção, os líderes, mas também com o dono da empresa. Então isso aí me ajudou muito profissionalmente. Com certeza. Com Foi um certeza. estágio, não foi um estágio, foi mas como se fosse um estágio para mim chegar onde que eu estou hoje aí, né? Um estágio bem remunerado na época, que me ajudou a ter um repertório, um discurso pronto para conversar com as pessoas. E olha que vocês estão prestando atenção, galera. Lembra que eu falei dos sinais, que tem as mensagens subliminares? Vocês perceberam? Questão de relacionamento, comunicação, ousadia, né? Ousadia, questão de você assumir alguns riscos. Afinal de contas, cada decisão que a gente toma muda totalmente o futuro da nossa vida, né? E agora, nessa nova nessa função que você tá, o que você acredita, assim, que é a tua missão para o próximo ano, por 5 anos, você já tem elaborado alguma coisa assim? Porque eu imagino que pelo Grupo Rock, pela Elastic ser uma empresa grande, muito bem consolidada, antes de te chamarem, provavelmente eles montaram um planejamento. Então, quais são as suas metas ali dentro para os próximos 5 anos, 10 anos? Tu tem uma meta grande definida assim? Como que tá? O que acontece? A gente tem um comitê e a gente toma as decisões do que a gente vai fazer daqui para frente através do comitê. Então, não existe coisas muito grandes para o futuro. A gente tem o nosso trabalho que a gente está fazendo no dia a dia e daqui para o ano que vem pode mudar, né? Então, pode vir uma oportunidade diferente de fazer um trabalho diferente, né? Mas um desafio que a gente tem aqui, o Edson, é a gente padronizar a gestão de gás de efeito estufa do grupo como um todo. Fantástico. Né? Então, as empresas têm a sua gestão, o seu monitoramento, só que a gente quer colocar numa plataforma única, uma plataforma tecnológica. Né? Então, estamos fazendo parte, pela Elastre e pela Araxá, de um programa de descarbonização da cadeia de fornecedores, de um cliente, de um player europeu. Então, eles nos obrigam não, eles perguntam se a gente quer contribuir com a emissão do escopo 3 para eles. Então, a gente aceitou, eles disponibilizaram a plataforma, a gente achou super legal, super bacana a plataforma, a gente achou tão legal que a gente quer implantar a plataforma no Grupo Roca. Então, o desafio... Trazer para o grupo todo. O desafio aqui a curto prazo, para o ano que vem, para esse ano, o ano que vem, é implantar essa plataforma e a gente ter uma governança, né, da gestão de gás de efeito estufa, não só das empresas, mas olhar como um grupo como um todo. E claro... Mas é algo interessante e complexo, né? Porque, por exemplo, a produção do próprio cimento ali, ela é um exemplo de um dos maiores emissores de CO2, né? Então, tem uma grande oportunidade de ter essa compensação de carbono de alguma forma por causa... as grandes obras do Grupo Rock são o quê? São barragens? São hidrelétricas, linhas de transmissão. Ou seja, são grandes obras, grandes projetos que exige uma grande quantidade de concreto, de cimento ali. Ou seja, fazer essa compensação só pegando o concreto, sem pegar a questão de impacto ambiente natural e outras questões, né? A questão da geração de resíduo, massiva de resíduo, outras coisas. Só no concreto, se focar ali, já tem uma grande oportunidade para... E não é tão simples quanto a gente vê as pessoas falando... As pessoas assistem do outro lado, vê falando essa questão de redução de emissão de carbono, eu acho que é algo simples. Não é algo muito complexo, né? Não é tão simples, principalmente para nós, por exemplo, na Elastre. A gente constrói obras no interior do Nordeste, lá no sertão do Nordeste, que às vezes para você se torna muito caro você colocar o etanol no teu veículo, entendeu? Se torna muito caro. Então, você realmente ter a sustentabilidade dentro de uma organização não é tão simples e também não é tão barato, entendeu? Então a gente esse é o desafio, tá, Edson, para o ano que vem, para esse ano ainda, ter essa plataforma. Para o ano que vem, existe a questão da gente utilizar alguns créditos de carbono da XS, que é uma empresa do grupo, para a gente neutralizar, fazer uma pequena redução nas outras empresas. Só que, claro, a nossa ideia, sim, é fazer um trabalho de redução na fonte, é não usar os créditos, é reduzir na fonte. Reduzir, você vai reduzir como? Usando um combustível mais limpo, você utilizando aí
placas solares no seu canteiro de obra. Agora existe uma possibilidade muito grande com redução do valor da bateria, você estocar energia no teu canteiro de por causa obras. do sistema fotovoltaico? É difícil hoje É você... porque tu pega uma obra lá no fundo do lugar que não tem rede elétrica, não tem nada, se não tiver um sistema autônomo de abastecimento de energia elétrica... Então, a gente hoje ainda depende muito do gerador. Então, a ideia é ter um sistema solar e ter um armazenamento de bateria. Só que até hoje a bateria ainda custa muito caro. E pesado, né, para carregar, né? Dependendo do lugar que tu vai levar. Então, a gente tá estudando, sempre está estudando. A gente vê que os valores da questão de bateria vêm baixando, como houve a redução do valor do módulo da placa solar. Vai acontecer isso com a bateria. Então, em breve, logo, a gente vai ter bancos de bateria nas nossas obras. E aí a gente pode ter carro elétrico, os caminhãozinhos elétricos. Então, isso pode ajudar muito na nossa pegada de carbono. Mas ainda é um grande desafio, porque quando a gente fala de uma construtora, uma empresa ter essa estrutura para se manter num canteiro de obra, ela tem que fazer investimento praticamente 100% do capital próprio, né? Então, aí é onde acaba, muitas vezes, inviabilizando, porque... Tu vai levar 15 carros elétricos daqui de Santa Catarina para lá. Beleza, tu põe na cegonha e vai. Mas tu precisa andar 400 km para buscar uma peça em determinado local, tu não consegue ir, porque não tem reabastecimento. Então ainda é uma complexidade logística que não depende só da empresa, né? Mas a gente tem, pelo menos lá na Elastre e na Araxá, clientes europeus que tá ligado aí à União Europeia, que existe uma cobrança muito forte. E a União Europeia está cobrando dessas empresas, não só na Europa, mas se eles têm alguma empresa em outro país... O fornecedor, eles, né? Eles estão cobrando. Então, a gente, em algum momento, vai ser beneficiado com essas empresas europeias que querem realmente fazer, né, acontecer sobre essa questão aí da pegada de carbono. É isso aí. E você em casa que tá assistindo, tá gostando dessa conversa, galera? Você viu que hoje tá fluindo mais, que aquele dia, né? Nós tentamos gravar uma vez, gravei. Galera, tivemos problemas de... Enfim, coisas acontecem. Máquinas, né? Se a gente de vez em quando dá umas falhadas, então a máquina também falha. Então estamos aqui, espero que você esteja curtindo, comente, mande suas perguntas lá, porque manda pro Paulo, depois o Paulo manda um vídeo pra gente, a gente põe no YouTube, põe no Instagram, manda pra galera pra estar respondendo. E... tem vários pontos importantes que se a gente fosse entrar a fundo nessa conversa que a gente teve agora, a gente ia muito longe, né? Porque, por exemplo, tanto a questão de sustentabilidade é um desafio muito grande para o Brasil. A questão de empregabilidade também é um desafio para o engenheiro, mas eu concordo com você que aquele que procura sempre acha uma boa oportunidade, não pode ficar esperando só no básico. Então, enfim, tem muita coisa que a gente pode marcar outros bate-papos, trazendo mais outros especialistas para conversar com a gente, mas a gente está chegando hoje no nosso momento final, já passou 1 hora, tu acredita? Poxa, foi 1 hora, já brincando rapidinho. E aí eu sempre peço pro convidado aquele momento para ele pensar naquela frase, né? Pensar naquela frase. Tem também vários presentes, eu ganhei presente, cara. Tem um presente, inclusive eu tô usando, tem um livro, tem a Squeeze, tem um monte de coisa. Vou mostrar para vocês lá, tá? Vou mostrar para vocês, que esse foi gravado no primeiro podcast. Mostro tudo para vocês. E agora, Paulo, quero que você mande um recado para essa galera que tá em casa aí, que, enfim, tá no teu coração aí, manda mensagem que tá no teu coraçãozinho. Tá bom, obrigado, tá? Obrigado, Edson. Eu não posso deixar aqui de mandar um recado, um alô para as empresas lá do Grupo Roca, né? Araxá, XS, Leve Educação, TC-Com, TC Filter, a Elastre, SX Rental, Spenge, né? Um abraço a todos aí, os acionistas também das empresas, meus colegas de trabalho, né? Acho que minha equipe, né? A equipe que trabalha comigo. Até uma pergunta, você falando de equipe. Hoje quantas pessoas trabalham diretamente com sustentabilidade no grupo? Hoje, lá no corporativo, estamos em 9 pessoas, entre profissionais e estagiários, e nas obras, cerca de 130 pessoas. É bastante. Tem gente dedicada à sustentabilidade. Bastante. Então, quero mandar um abraço para todo mundo, não só do escritório corporativo, mas das obras também, né? E aqui é um momento que a gente vem para refletir e falar um pouquinho do passado, então, e pensar no futuro. Exato. Então, uma coisa que eu quero passar aqui para a tua audiência, tá, Edson, é que esses novos engenheiros, o pessoal que está entrando na faculdade, né, pensem muito bem na sua carreira, planeje, se faça
um programa de autoconhecimento, busquem mentoria, busquem o LinkedIn para buscar as tendências, busquem os podcasts da vida. O Engenharia Podcast é um excelente case de sucesso porque traz diversas áreas. Poxa, estava comentando com o Edson aqui que estava vendo um podcast que falava sobre o método de... Steel frame, construção a seco. Construção a seco, entendeu? Poxa, um assunto que nunca passou por minha cabeça, eu achei super interessante. Então, busquem LinkedIn, busquem podcast, busquem mentoria. O autoconhecimento é super importante para você saber quem você é, quais são as suas fragilidades e como que eu posso melhorar as fragilidades e potencializar o que eu tenho de bom. Então, eu acho que essa mensagem que eu deixo, né, para os seus ouvintes, né, a sua audiência, tá, Edson? Da gente buscar se conhecer e buscar ajuda. Isso aí. Com certeza, com certeza. E falando nisso, eu preciso, né, aproveitar aqui também, mandar um abraço para os nossos patrocinadores, né? Estou esquecendo aqui da nosso patrocinador, onde é o nosso estúdio, a WTM Internacional, que está conosco desde o começo do Engenharia Podcast, desde 2013, né, quando a gente veio para cá, em 2023 foi quando a gente começou, então a WTM foi a nossa primeira patrocinadora oficial e continua aí com a gente apoiando a educação continuada. Tenho que agradecer também ao Instituto Zavaleta Segurança e Saúde Ocupacional. Então, se você precisa de segurança na sua empresa, na sua obra, no seu projeto de palestra, consultoria, entre em contato com a gente. A nossa presidente, nossa diretora, a engenheira Carla Zavaleta, que tem mais de 20 anos no mercado, tem bastante experiência e com certeza ela vai poder te atender. E muito obrigado por patrocinar o nosso podcast também. E preciso mandar um abraço para o Estúdio ProVídeo, que é essa produtora de vídeo em Balneário Camboriú. Se você vem para Balneário Camboriú, transforme a sua viagem em um podcast. Ó, ficou até bonitinho, né? Parece slogan pensado, né? Pensei isso agora. Mas eu tenho que agradar os patrocinadores, afinal de contas, sem eles não teria como... Nada disso aqui está acontecendo, mas principalmente você que está em casa aí, porque os patrocinadores estão apoiando, acreditando realmente na educação continuada, porque as pessoas que estão em casa do outro lado estão mandando perguntas, estão interagindo e estão justamente pegando insights das nossas principais estrelas, que são os nossos convidados. Então, eu agradeço também, principalmente você, Paulo, por vir aqui compartilhar a sua trajetória. Eu sei que não é tão simples deixar o celular aí por 1 hora, 1 hora e meia, sem responder ninguém, já tá lá piscando já um monte de vezes. Então, eu agradeço mais uma vez pela sua participação e conte com a gente no Engenharia Podcast para levar informação de qualidade, da educação continuada e principalmente para promover. Eu sempre digo que a principal função do Engenharia Podcast é promover qualidade de vida para as pessoas, sejam para aquelas que consomem os produtos dos engenheiros e para os engenheiros que produzem os produtos para que a população consuma. Então, esse é um dos nossos principais objetivos. Eu vejo que você tem uma grande responsabilidade, muita gente aí na tua, digamos assim, embaixo da tua asa, digamos assim, né? Porque você tem que se preocupar com a qualidade de vida de todo mundo quando você fala de sustentabilidade, de todo o grupo ali, dos fornecedores, dos parceiros e por aí vai. Então, mais uma vez, gratidão pela sua participação. E para você que está em casa também, gratidão pela sua paciência. E se você quiser assistir o episódio que ele falou ali sobre steel frame, eu vou deixar para vocês o card aqui em cima, construção a seco, e vou deixar também um episódio para vocês possam assistir, que é sobre fracionamento imobiliário. É algo bem interessante para você comprar um imóvel ali, partes desse imóvel, enfim, mas você assiste o podcast porque quem entende é o convidado. Fechou, Paulo? Quiser mandar mais um recado para a galera? Beleza. Tá contigo aí. Um abraço aí a todos. Edson, muito obrigado. É sempre bem-vindo lá no Grupo Roca, na Elastre, né? Esperamos você novamente no TEIA. Com certeza, gostei. TEIA 2026, né? E outros eventos aí que venha a surgir aí ao longo do ano. Isso aí, gratidão mais uma vez e forte abraço e até o próximo podcast.